Outra batalha. Parte 2. O inverno era um inferno para pequenos vilarejos. Tudo o que podiam fazer consistia em orar pela vinda das estações mais quentes enquanto resistiam aos dias frios de suas casas. Se a primavera chegasse atrasada, ou se a colheita no outono fosse escassa, eles poderiam ser forçados a comer seu estoque de sementes, e ainda passariam fome mesmo que o fizessem. Embora quase não houvesse trabalho de campo no inverno, a vida no vilarejo ainda estava intimamente associada à palavra atividade. Havia muitas tarefas a serem feitas em ambientes fechados, como cuidar do gado, consertar as ferramentas agrícolas, consertar suas casas, gerenciar o gado e assim por diante. Simplesmente não havia tempo para descansar. Isso era especialmente verdadeiro no vilarejo Carne, onde criavam porcos para alimentar os monstros carnívoros conhecidos como ogros. Eles compraram esses porcos depois de venderem suas colheitas de ervas, e os rangers trouxeram mais carne durante as caçadas. Os goblins levavam esses porcos para a grande floresta de Tob para pastar, comendo raízes e caules. Como o plano ainda estava em fase experimental, havia apenas um pequeno número de porcos no momento, mas se conseguissem criá-los com sucesso e se conseguissem vencer o inverno, eles pretendiam aumentar a vara de porcos no futuro. Normalmente, eles precisariam pagar impostos ao senhorio da terra em que estavam pastando, mas, felizmente, o vilarejo Carne não precisava fazer isso. A razão era porque a grande floresta de Tob era a morada dos monstros e não era governada por humanos. O futuro do vilarejo Carne parecia muito brilhante. Tudo isso foi graças a Inzo Algon, que salvou o vilarejo e ajudou em muitos aspectos. Além disso, o guerreiro negro, Momon, subjugou o sábio rei da floresta. Muitas pessoas no vilarejo davam graças aos dois, alguns até oravam a eles no café da manhã, reverenciando-os do mesmo modo que faziam para os deuses. Foi precisamente esse transbordamento de esperança que deu à nova chefe, Henri Emot, tanto trabalho. Hoje, Henri dirigiu-se a uma pequena cabana para fazer seu trabalho, seguida por Nfirea. Em um vilarejo fronteiriço como Carne, todos no vilarejo trabalhavam juntos como uma grande família agrícola. Se não fizessem isso, não haveria como sobreviverem. Eles compartilharam seus implementos agrícolas e sua comida e até se revezaram para usar suas vacas para cultivar os campos. Por causa disso, o cuidado e a alimentação do gado era responsabilidade de todos. O feno para as vacas no inverno era armazenado em pequenas cabanas como esta. Henri abriu a porta de madeira e entrou, seguida de perto por Nfirea. Henri entrou direto depois de abrir a porta e sentou-se em uma pilha de feno, afundando seu traseiro na grama seca com um solene som de pumf. Depois de fechar a porta, Nfirea se sentou ao seu lado, sua luz mágica iluminava os arredores. Chefe, agora não é hora de brincadeira. Precisamos ver se temos feno suficiente e ainda tem um monte de decisões que temos que tomar. Você tá me chamando de chefe de novo. Nfirea não pôde deixar de rir da resposta deprimida de Henri. Bem, eu mereço, né? Eu sou a chefe, afinal. Isso mesmo, o Agu acha que eu posso esmagar todos os goblins até virarem papinha se eu quiser. Em vista disso, todos esses problemas não são nada. Desde que venceu cada luta de braço de ferro com Agu e companhia, parecia haver um ar de pode ser verdade pairando em torno do povo do vilarejo, isso incomodava seu coração. Aliás, ela não havia desafiado os ogros. Pois se perdesse, isso não provaria nada, e se vencesse, ou mesmo se perdesse por pouco, sua situação ficaria ainda pior. Quer dizer que eu nunca vou conseguir me casar se eu deixar essa barreira entre o Enfi e eu. O suor lentamente brotou nas mãos de Henri. Ah, tá. Não vai abrir a janela? O tempo tá seco, abrir um pouco não vai fazer mal. Não, não precisa, não precisamos, né? Olha aqui, nós temos uma luz mágica. Ah, é? Bem, se você não se importa, eu muito menos, enfim. A iluminação mágica era mais brilhante que a luz do sol. Ela sabia disso, mas a sugestão de Henri foi baseada puramente na lógica de que já que tem sol, não é desperdício usar mana para luz mágica. Além disso, ela queria mudar a atmosfera atual na sala. Não havia razão específica para isso, também não havia problema se ele se recusasse.
No entanto, Fireia parecia estar tendo algum tipo de reação estranha ao sentar-se ao lado dela, com suas orelhas vermelhas e tudo mais. Será que isso usa muita mana? Ouvi dizer que fazer luz mágica não cansava tanto, ou ele usou alguma outra magia antes de vir aqui? Por falar nisso, ele não tá fedendo a ervas. Na verdade, ele tá até meio cheiroso. O que há de errado, Henry? As palavras de Fireia saíram como um grito de pânico quando Henry pressionou o nariz perto dele. Um? Ah, não é nada, só percebi que tá cheiroso. Acha mesmo? Bem, que bom que gostou. Deve ser a colônia que eu fiz. Sério? Por que não tenta vender na cidade quando for lá? Tenho certeza que vai conseguir um bom preço. Não, isso não está destinado à venda. Então deixa pra lá. Enfim, a quantidade de feno aqui está boa ainda. Vamos seguir em frente? Sim. Então, antes de prosseguirmos, vou verificar uma coisa primeiro. Está frio lá fora, afinal. Ah, aqui não é tão quente. Ah, esquece. Sobre isso. Eu queria discutir umas coisas com você. Fireia, que estava sentado ao lado dela, parecia um pouco tenso. Por que ele tá agindo assim? Enquanto Henry o observava com um olhar desconfiado, Fireia pegou um punhado de papéis. Estavam cobertos de letras minúsculas. Henry tinha aprendido algumas palavras até agora, mas seu rápido vislumbre revelou mais palavras que ela não entendia em comparação com aquelas que ela aprendeu. A primeira coisa é como alimentar os goblins sobreviventes da tribo do Agu e os ogros. Já não tinha resolvido isso? Eles ajudaram com a colheita no outono e conseguimos comprar a comida para os ogros na cidade. E as ervas foram vendidas por um bom preço, então podemos dizer que temos amplas reservas de comida. Deve ser o suficiente para passar esse inverno. Se faltar, podemos acrescentar alguns extras, nossos estoques ainda devem aguentar. Mas se nossos números continuarem aumentando, a situação vai ficar preta. Talvez devêssemos adquirir nossa comida por outros meios. Agora os membros da tribo de Agu estavam em uma casa com 14 goblins. Eles não nasceram, mas conseguiram escapar do território do gigante do leste e da serpente demônio do oeste. Não acho que é problema, mas é melhor comprar mais alimentos em Irrantel. Só que eu tava planejando economizar dinheiro para encomendar algumas ferramentas de cultivo para os ogros. Se pudermos fazer algumas ferramentas agrícolas para os ogros, a semeadura da primavera vai ser bem mais rápida. Mas o problema é que, se encomendarmos ferramentas para os ogros, vai acabar chamando atenção demais, vai ser muito grande e nenhum humano pode usar. Se fofocas de ogros trabalhando aqui se espalhar, isso vai trazer problemas, né? Quando os cobradores de impostos chegaram no outono, Jugin e os outros demi-humanos tiveram que se esconder para evitarem a detecção. A propósito, foi devido a seus esforços que a colheita de grãos foi tão abundante. Como o vilarejo Carne havia sido atacado por cavaleiros imperiais, eles precisavam apenas pagar uma quantia nominal, o que foi um golpe de sorte. Além disso, eles foram dispensados de servir o exército por vários anos. Na maior parte foi uma forma de desculpas por não proteger adequadamente o vilarejo, parecia que sentiam culpa genuína por isso. Eles achavam que os altos muros iriam levantar suspeitas, mas os cobradores de impostos simplesmente comentaram então essa é a gentileza daquele lançador de magia, e deixaram o assunto quieto. Sendo esse o caso, Henry acreditava que deveriam ser capazes de aceitar a presença dos ogros, mas Fireia negou. Disso eu não tenho dúvidas. No pior dos casos, o reino pode até mandar uma força punitiva para o vilarejo. Nem fale uma coisa dessas. Sei que isso te frustra, mas a verdade é que os ogros têm fama de comerem pessoas. A única razão pela qual eles podem viver conosco neste vilarejo é por causa do Jujin-san, que são mais fortes que os ogros. Não se esqueça disso. Eu sei. Outra coisa, temos pouca gente aqui. Precisamos pensar em como conseguir mais moradores. Seria ótimo se os recém-chegados viessem na estação de plantio da primavera. Isso aí vai ser complicado. Imagina o problemão que vai dar se os recém-chegados ficarem assustados com os goblins e ogros. Que foi, hein? Henry perguntou do nada. Fireia estava agindo estranho há algum tempo.
Era como se sua atenção estivesse focada em outra coisa ou algo assim. Ah, não, nada não. Certamente não parecia o caso. Ele tá com sono? Afinal, seu amado tinha o mau hábito de esquecer tudo em prol de sua obsessão com suas poções. Quando ele viu as sobrancelhas de Henri franzidas, Fireia respirou fundo e mudou de posição. Então ele tá mesmo cansado? Isso que dá, fica fazendo um monte de experimentos todo santo dia, mas ele vai sentir frio se dormir aqui. Mesmo que o feno seja bem quentinho. Enquanto Henri pensava a respeito, Fireia inclinou-se lentamente mais e mais de seu peso sobre ela. Queria saber o que ele tem. Ele bem que poderia ganhar uns músculos vizinhos. Talvez precise comer mais carne. Ele não tem comido e dormido o suficiente. Um impulso brincalhão veio sobre Henri, e ela empurrou Fireia de volta. Originalmente ela pretendia usar apenas um pouco de força, mas como usou muita força, acabou caindo em cima de Fireia. Ui! Abaixo de Henri, o rosto surpreso e confuso de Fireia ficou lentamente vermelho. Nossa, isso deve ser bem estranho, um homem tem menos força que uma mulher. É por isso que eu vivo dizendo para você comer mais. Assim que Henri saiu de cima dele, Fireia deitou no feno e fechou os olhos. Eles ficaram assim por vários segundos, deixando o ar fluir ao redor deles. O que você tem, enfim? Tá com sono? Fireia se sentou de novo, com o rosto estranhamente vermelho. Não. Anne-san? A porta se abriu sem bater quando o grito atingiu seus ouvidos. Tão forte foi a entrada que a porta bateu estrondosamente contra a parede próxima. Ieg! O curioso grito veio de Fireia. O que aconteceu? Desculpe incomodar, mas é uma emergência. O que aconteceu? Esta foi a primeira vez que ela viu Jujin tão preocupado desde que o troll atacou. Uma estranha e terrível premonição pareceu percorrer seu corpo. Um exército? Tem um exército chegando. Como assim? E de quem são as tropas? Não aprendemos a heráldica ainda, então não sabemos. Mas há muitos brasões diferentes, é melhor vir e dar uma olhada. De qualquer forma, acho melhor fechar o portão primeiro. O que acham? Bem, pode dizer mais ou menos como são os brasões, só os maiores. Se puder descrevê-los ou desenhar, eu posso saber identificar. Depois de ouvir a explicação de Jujin, uma expressão intrigada se espalhou pelo rosto de Fireia. Que estranho. Essas são bandeiras do reino. Se soubéssemos quais são os brasões dos nobres, poderíamos identificar quem está vindo. Vilarejo Carne, um vilarejo fronteiriço e, antes de ser fundado, só havia floresta. Era óbvio que o objetivo deles era o vilarejo Carne, mas o porquê eles estavam vindo para cá ainda era um mistério. Mas que droga tá acontecendo? Alguma ideia, enfim? Diz no sentido do porquê o exército real viria? Se queriam ir para a grande floresta de Tob, é estranho que estejam enviando tantas tropas. Eles poderiam ter enviado aventureiros em vez disso. Se for esse o caso, talvez haja uma rebelião ou algo assim. Será que aconteceu algo do tipo? É apenas boato, mas eu ouvi falar que o poder do rei está cada dia menor. Também parece que os nobres estão em conflito com o rei. Se for isso mesmo, será que vieram para o vilarejo querendo atacar o território do rei? Henri ficou pálida. Será que o vilarejo estaria sujeito a um terrível ataque como da última vez? No entanto, as circunstâncias agora eram diferentes de antes. Henri decidiu encarar de frente. A gente deve fugir para a floresta antes que as tropas cheguem aqui. Eu sinto muito, Anne-san. Só avistamos eles tarde demais, então se a gente for agora, teríamos que deixar todas as nossas coisas para trás. Além disso, nesse inverno, as chances de monstros aparecerem na floresta também são muito altas. Se fugirmos de um problema, acabamos indo direto para outro. A expressão de dor de Jujin fez Henri se sentir tonta. Eles não seriam capazes de sobreviver se as tropas queimassem o vilarejo no inverno. Se for por isso, já sei. Se não dá para fugir com as nossas posses, então devemos nos preparar para a batalha e esconder a comida e as outras necessidades também. Isso. Esse é um bom plano, Henri. Os celeiros onde Jujin e os ogros se esconderam dos coletores de impostos ainda não devem ter sido enterradas.
Vamos mover tudo para lá. Assim que Henri estava prestes a entrar em ação, ela se lembrou de uma pergunta que ainda não havia feito. Quantos soldados tinha o exército? Os aldeões poderiam estimar quantas pessoas mobilizariam se soubessem quantas fossem. Quantos estão lá? Uns 100? Não. A resposta hesitante de Jugem fez Henri querer enfiar os dedos em seus ouvidos. Bem mais que isso, alguns milhares. Os olhos de Henri se arregalaram. Assim como Nfiré ao lado dela. Contei por alto, tem cerca de 4.000 por aí. Mas, por que mandar tanta gente? Não faço a menor ideia. Qual o sentido em mandar tantos soldados para um vilarejo na fronteira? Henri, será que o segredo vazou? Será que descobriram que tem goblins aqui? Nem pensar. É impossível. Henri respondeu imediatamente. Independentemente do quanto pensasse, ela não conseguia se lembrar de nenhuma fonte possível de vazamento. Havia imigrantes no vilarejo, mas todos sentiam que os goblins eram mais confiáveis do que os humanos. Desde o ataque dos trolls, as barreiras entre os residentes originais e os novos habitantes haviam praticamente desaparecido. Poderia ter algo a ver com os aventureiros que vieram para o vilarejo no passado, mas todos morreram em seu sequestro, com exceção de Momon e Nabi. Então Nfirea insistiu que não poderia ser o caso. Então, enquanto nos preparamos para fugir, devemos perguntar o porquê vieram. Lutar será o último caso. Desafiar um exército com cerca de 4.000 homens seria o mesmo que criar um novo sinônimo para suicídio. Concordo, Anissan, é o melhor que podemos fazer agora. Eu acho que contra esses números, não há outro jeito. Beleza. Então vamos ganhar tempo e se preparar para fugir a qualquer momento. Vamos nessa. Eles enviaram os aldeões e os ogros pelos portões da vila para esconder a comida. Os únicos que restaram foram Henri, Jugem e alguns dos goblins, junto com Brita e vários membros da força de defesa. A primeira coisa que Henri fez foi questionar Brita sobre a situação, perguntando sobre a identidade dos intrusos e de quais bandeiras hasteavam. Mas, infelizmente, Brita não pôde lhe dar nenhuma resposta. Segundo ela, outra pessoa sempre lidou com esse tipo de coisa. Naquele momento, Henri percebeu como era importante estar bem informada. Por causa disso, tudo o que puderam fazer foi esperar que Nfirea fizesse o relatório depois de voltar da torre de vigia. O som dos cascos veio do outro lado da parede e depois uma voz alta. Quem vos fala é o enviado do primeiro príncipe do reino Restize, Bárbaro Andrean e Eldhil Vaiself. Abram o portão e deixe-nos entrar. Henri duvidou de seus ouvidos novamente. Embora ela tivesse ouvido muitas coisas surpreendentes em um curto período de tempo, esta superou o que esperava. O primeiro príncipe? O que um cara desses veio fazer aqui? Henri não tinha ideia do que estava acontecendo. Tudo isso estava começando a parecer um sonho. Entretanto, a julgar pela maneira como Nfirea voltava correndo da torre de vigia, estava certa de que as palavras do enviado eram verdadeiras. A bandeira do rei está entre eles. Somente a família real ou aqueles relacionados a eles têm autorização de portar essa bandeira. O que isso significa? Significa que a família real trouxe tropas para o nosso vilarejo. Henri levantou a voz, incapaz de entender o que estava acontecendo. Por que vocês enviaram tantas tropas para um vilarejo no fim do mundo? Não é da conta de uma reles aldeã. Esta terra pertence ao rei e obedecer ao príncipe é a coisa certa a fazer. Ou será que está desafiando o rei e se rebelando contra nós? O corpo de Henri estremeceu. Como súditos do rei, eles deveriam abrir suas portas. Contudo, Jugem e Henri trocaram olhares. Mesmo que fossem abrir o portão imediatamente, eles não poderiam fazê-lo instantaneamente. Antes disso, era preciso esconder os goblins e os ogros. Anissan. Nós vamos nos esconder o mais rápido possível. Até lá, por favor, nos compre algum tempo. Henri assentiu. Por que fui mandar eles esconderem comida lá? Ela pensou, mas era tarde demais para se arrepender agora. Eu repito. Abra o portão. Sinto muito. Mas neste momento estamos nos preparando para receber Sua Majestade o Príncipe. Por favor, aguarde um pouco. O que disse, mulher? Você está no comando deste vilarejo? Este atraso é inaceitável. Não desperdice nosso tempo e abra logo o portão.
Por que tá tão desesperado para entrar? Henri já estava desconfortável e ela respondeu com um grito de raiva. Embora soubesse que era muito rude, não podia descartar a possibilidade de que fossem soldados de outro país disfarçados de tropas do reino. As defesas do vilarejo Carne eram extremamente sólidas. Ditas defesas até chocaram os coletores de impostos que as viram. Não seria uma surpresa se outro país quisesse usá-lo como fortaleza. Afinal, os Trolls atacaram precisamente por esse motivo. O outro lado ficou em silêncio pela primeira vez, e ambos os lados hesitaram inquietos. Por que não responde? Vocês são impostores fingindo ser tropas do reino, não são? Depois daquele grito de pânico, ela finalmente obteve uma resposta. O lançador de magia chamado Ainz ou Algon veio para este vilarejo uma vez, não foi? A imagem do seu salvador apareceu na cabeça de Henri. Aquele lançador de magia é um inimigo do reino. Como tal, desejamos perguntar umas coisas, já que são conhecidos de Ainz ou Algon, queremos algumas informações. Tomada pela surpresa, Henri não conseguiu falar. No entanto, os sussurros de um dos membros da força de defesa chegaram até o ouvido dela. Se o Gon-sama é contra o reino, então não é o reino que está errado? Os olhos dos aldeões refletiam seu acordo. De particular interesse foram os aldeões que se mudaram para o vilarejo Carne depois que suas casas originais foram queimadas. Seu ódio ao reino por não poder defendê-los rapidamente se transformou em respeito pelo lançador de magia que salvou este vilarejo. Seja a trombeta que foi o presente que convocou os goblins, ou a provisão dos golems que construíram os muros resistentes que agora os protegiam, ou a empregada, Lupus Regina, que salvou o vilarejo quando foram atacados pelo Troll, todas estas ações tinham apenas aprofundado sua confiança em Ainz. Deveríamos mesmo abrir o portão? Mas há muitos deles. Se a gente não abrir o portão, se a gente o trair assim depois de receber sua gentileza. Espera. Eles disseram que só querem perguntar algumas coisas. Isso não seria traição. Você acha? Para mim, o nome disso é ingratidão. Todos os olhares estavam em Henri. Ela entendeu bem os sentimentos de ambos os lados. Por causa disso, Henri foi incapaz de escolher e hesitou. Nesse exato momento, um grito de raiva veio do lado de fora do portão. Entendeu agora? Se sim, abra os portões agora mesmo. Se não abrirem, serão tratados como traidores do reino. Empurrada ao limite, Henri gritou de volta algo para tentar ganhar tempo. As vacas cagaram na frente do portão. Não podemos deixar o príncipe entrar, tá uma bagunça. Após um breve silêncio, uma voz mais calma perfurou o ar. Entendido. Então que tal isso? Nós entraremos em vez de Sua Alteza o Príncipe. Vamos pensar sobre o que acontece depois. Não havia mais desculpas que ela pudesse dar. A mente de Henri ficou completamente em branco. Não se importando com o que era, ela gritou a primeira coisa que conseguiu pensar em resposta. Desculpe. Até minha mão tá suja de esterco. Seria rude te cumprimentar assim. Vou lavar as mãos e já volto. E ei. Henri observou as costas de Jujin e dos outros mais ao longe. Ela estava preocupada com quanto tempo mais ela poderia comprar para eles.